Vamos falar um pouquinho do que foi o jogo do Brasil contra o Marrocos ontem, estreia da seleção brasileira, um jogo, rapaz, uma estreia dura, difícil, e não tem o que fazer, temos que falar a verdade, temos que encarar o fato da seleção ter passado por um momento conturbado no ciclo de Copa do Mundo, com muitas trocas de treinadores, gestão sendo transformada, e aí não estou querendo aqui já culpar nada da gestão atual, até porque foi feito o que era necessário para trazer um cara como o Carlo Ancelotti para fazer um trabalho curto pensando na próxima Copa do Mundo, é bem verdade. Mas o panorama era esse, né? O Brasil que vem patinando, vem sofrendo com seleções mais fracas, seleções mais fortes, então nem se fala. E agora tem aí que buscar resultados contra a Escócia e Haiti. Haiti, o próximo jogo da seleção, é no dia 19. E agora vai depender mais de saldo de gols para ver quem passa em primeiro. As duas equipes são as favoritas, né? Brasil e Marrocos se enfrentaram ontem. Marrocos completamente mais à vontade no jogo, completamente mais time coletivo do que a seleção brasileira. E aí a gente vai discorrer um pouquinho sobre todo o jogo, sobre os jogadores, sobre o que foi as escolhas do Carlo Ancelotti para essa partida e ver o que vai se desenhar daqui para frente. Então, se inscreve no canal, curte, compartilha para me ajudar a bater os primeiros 100 seguidores. Aqui eu vou falar sobre futebol todos os dias, mercado de transferências, Copa do Mundo principalmente. E começando pelo primeiro tempo, começando pela diferença brutal que é a parte coletiva do Marrocos contra a da seleção brasileira. O Carlo Ancelotti, que desenhou toda a seleção durante os seus 11 jogos, agora 12, né, se não me engano, num 4-2-4, percebeu que não funcionou e para a estreia da Copa do Mundo mudou. Colocou um 4-3-3, trouxe o Paquetá para povoar mais o meio campo, para ajudar ali o Bruno Guimarães e o Casemiro, que estavam completamente isolados para marcar quase que todas as outras seleções que são muito fortes pelo meio, e aí ele trouxe o Paquetá para fazer esse papel de um articulador, um cara que dá dinâmica para o meio campo da seleção brasileira, mas é um Marrocos que já joga junto há muito tempo, semifinalista da última Copa, é um time que é campeão da Copa Africana de Nações, ou seja, é um time taticamente e coletivamente muito mais pronto, que sabe o que faz dentro de campo, que sabe articular suas principais jogadas com seus principais jogadores, né? E aí a gente vai trazer as individualidades para dentro desse debate, né? Os principais nomes do Marrocos jogaram muito bem, né? Você tem o Hakimi, você tem o Brahim Dias, Mazraoui jogando muito bem, e o Boadi, que nem se fala, né? Foi o cara da primeira partida. O Vinícius Júnior ganhou como melhor jogador da partida, mas quem fez os 90 minutos de forma primorosa foi o garoto de 18 anos do meio campo do Marrocos. O Boadi jogou demais, colocou o meio campo na roda. O Casemiro, meu Deus do céu, não conseguiu ver. O Casemiro parecia aquele cara cansado. Sabe quando você chega ali já nos 85, 90 minutos, o cara tá extenuado? O Casemiro pareceu esse cara desde o primeiro minuto de jogo. E aí dificulta muito para o meio campo da seleção o seu principal volante pegador não conseguir dar esse combate, tirando essas trocas de passes, esses passes que quebram linhas da defesa, ele não conseguiu fazer. E aí o Brasil sofreu muito. Eu acho também que teve o fator estreia, tem o fator estreia. A gente não pode ignorar isso. Alguns jogadores que talvez vinham muito pressionados, outros que foram basicamente colocados ali quase que numa fogueira, apesar de eu achar que isso é uma grande bobagem, né? Eu acho que o jogador que está numa seleção brasileira, numa Copa do Mundo, o cara tem que estar preparado para qualquer situação, mas entendo que é uma estreia sempre é um jogo mais diferente dos outros, né? Porque tem aquela pressão extra, uma ansiedade, vamos dizer assim, uma possibilidade de não querer errar e aí acaba errando por isso, mas o Brasil muito abaixo, o Marrocos colocou no primeiro tempo especialmente, foi muito superior ao Brasil. O Brasil não conseguia trocar passes, o Brasil não conseguia chegar ao ataque, com raros lampejos do Vinícius Júnior, que tentava ali numa jogada individual, alguma coisa, mas muitos erros de passes que geraram contra-ataques, né? E aí o Marrocos conseguia colocar a bola no chão, com paciência, com tranquilidade, e a gente vê como um jogo coletivo, como um time que tem a parte tática, um entrosamento grande, colocando uma seleção que individualmente é melhor na roda, porque é isso que faz a diferença na parte coletiva do futebol. E a gente precisa colocar aqui no debate os jogadores que entraram, né? O Brasil começou com 4-3-3, colocando o Ibañez pela lateral direita, trouxe o Paquetá para o meio e o Igor Thiago como centroavante, que ganhou a vaga no último jogo, né? Nos últimos amistosos ali, para começar essa partida, que é a mais difícil do grupo para o Brasil.
né? Então ele escolheu um cara que dá uma consistência defensiva muito grande, um cara alto, né, para possíveis jogadas aéreas do seu adversário, mas que sentiu o peso da estreia, né? O Ibanez foi muito mal, não conseguiu passar do meio campo, não conseguiu ser sólido defensivamente, tanto que o Mazzaoui passou muito fácil por ele. O El Canous também trabalhou muito contra o Ibanez e conseguia passar com certa facilidade, ou seja, sentiu muito, errando passes muito fáceis, parece que estava desesperado para se livrar da bola rapidamente e não ficar com ela trabalhando, construindo, saindo jogando do sistema defensivo. Por outro lado, o Casemiro, uma rotação muito abaixo no meio campo, não conseguia chegar junto nos jogadores do Marrocos, não conseguia cortar os passes entre linhas, muito aquém do que se viu na Premier League do Casemiro nesta temporada, né? Tanto que o próprio Manchester quis renovar com ele, porque ele realmente fez uma boa temporada lá, mas esse jogo especificamente, meu Deus do céu. E aí, tomou um cartão amarelo muito rápido, foi sacado no intervalo, mas eu acho que esse cartão amarelo não teve a ver, né? O que teve a ver foi que o Casemiro estava muito mal na partida, não conseguia encontrar, não conseguia desarmar, não conseguia os combates necessários, sempre chegando atrasado, sempre, sempre, sempre. E aí você tinha Brahim Dias por dentro, o Hakimi chegando por dentro, o Boadi construindo por trás, mas muito perto da área da seleção brasileira, o Marrocos rondando ali, e o Casemiro não conseguia dar esse combate. O Bruno Guimarães também tentou ele fechar pelo lado direito, né, para dar essa consistência defensiva, mas saindo para o jogo na parte ofensiva, porque o Ibanez não sobe muito, né, e você ficava ali com o Rafinha isolado pela direita, mas também muito mal, né? O Bruno Guimarães também não conseguiu dar as arrancadas, não conseguiu aquecer aquele box-to-box que a gente está acostumado a ver no Newcastle. E isso, toda a seleção não funcionou. O Paquetá errando passes de 2 metros, passes curtos, passes longos, não conseguia acertar, depois melhorou, é verdade, o Paquetá teve um momento do jogo, especialmente da metade do primeiro tempo para frente, ele melhorou um pouco, parece que a pressão inicial passou e ele conseguiu começar a articular algumas jogadas, mas ainda assim errando passes muito bobos, inclusive foi um erro de domínio, né, de meio de passe errado, que saiu o gol do Marrocos, que foi um gol muito similar ao que o Brasil tomou no jogo contra a França no amistoso, uma bola que veio em profundidade para o Mbappé, 2 zagueiros da seleção que perderam na velocidade para o jogador do Marrocos, e aí o Alisson ficou batido, não teve culpa nenhuma, ainda salvou no segundo tempo, mas a gente percebeu que o Brasil, suas individualidades não funcionaram, né? A gente ficou contando ali com lampejos do Vinícius Júnior, que a gente está acostumado a ver no Real Madrid, e no jogo contra o Marrocos ele conseguiu fazer um baita gol, um golaço de forma individual, levou para a linha de fundo, trouxe para o meio e bateu, foi um golaço do Vinícius Júnior. A gente espera mais isso dele na seleção, mas a gente precisa cobrar um outro jogador também, que é protagonista do seu clube e que na seleção não tem jogado muito faz tempo, né? Que é o Rafinha. Rafinha, lamentável, bizarra o que foi a partida do Rafinha no jogo de ontem. E, para mim, ainda pior foi a decisão de mantê-lo durante os 90 minutos em campo. Para mim, o Ancelotti errou, e errou muito. O Rafinha talvez tenha sido o pior jogador do ataque da seleção, talvez o pior jogador do Brasil no jogo inteiro, né? O Casemiro estava muito abaixo, o Ibanez estava muito abaixo, mas desses jogadores, a gente não espera uma construção, a gente não espera uma decisão de jogo, né? A gente espera que o Rafinha, que é o principal jogador junto com o Yamal no Barcelona, faça alguma coisa diferente, e ele não conseguiu fazer nada, mal bater escanteio, né? Ainda teve uma finalização mascada ali numa jogada do Vinícius Júnior de novo pela esquerda, que jogou para trás e ele chegou chutando nas mãos do Bono, mas foi isso, muito, muito, muito abaixo do que se espera que foi o Rafinha no jogo de ontem. O Ancelotti não ter tirado o Rafinha é algo que me surpreende negativamente do treinador italiano. Já no segundo tempo, a gente precisa pontuar algumas coisas, né? O Danilo entrou na lateral direita no lugar do Ibanez e foi muito sólido, principalmente defensivamente. O Marrocos parou de criar por aquele lado, a bola não queimou, o Danilo ele tentou chegar na frente duas ou três vezes para cruzar, para fazer uma ultrapassagem, para dar um espaço para o Rafinha, e não sofreu com a bola no pé. Então foi um cara sólido, um cara que se espera isso. E ele foi o primeiro jogador a ser convocado por isso. E aí, talvez eu vou bater nessa tecla aqui, porque eu tenho visto muita gente criticando ali a convocação do Danilo. Eu sou um cara crítico, eu acho que um cara que é reserva no seu clube, não deveria ir para a seleção brasileira, não ser um cara que é reserva de um Real Madrid, do Vinícius Júnior, do Mbappé, aí tudo bem.
né? São situações diferentes. Ele é reserva, não é a primeira opção nem na lateral e nem na defesa do Flamengo, né? Então, esse cara não deveria estar na seleção. Mas temos que também fazer o meia-culpa aqui. Ele entrou muito bem, entrou muito sereno, muito sólido, que é um cara da experiência do Danilo, traz nesses momentos de pressão que o Brasil estava sofrendo. E aí eu questiono muito o que o Carlo Ancelotti faz. Ele levou o Militão para ser o primeiro lateral direito, né, para jogar como lateral ali mais defensivo, um cara de boa estatura, que sai para o jogo, um cara que arrasta, o Militão machucou. E aí o Wesley virou a primeira opção na lateral direito porque era um cara de ofício, um cara ofensivo, que ajudava na construção de jogadas ofensivas. O Wesley foi cortado no jogo amistoso antes da Copa. E aí ele trouxe o Ibañez pela lateral direita. Mas o Danilo foi o primeiro jogador a ser convocado exatamente porque fazia todas as funções da defesa do Brasil. É um cara de confiança, um cara versátil, mas ele também improvisou um cara que é zagueiro na lateral direita, sendo que o principal jogador que faria essa função era o Danilo e ele preferiu o Ibañez. Por quê? Existe uma falta de confiança, pelo Danilo talvez já está mais veterano, não foi entregue o que se esperava nos treinamentos. O que falta para o Danilo virar a primeira opção, já que ele foi o primeiro jogador a ser convocado, né? Todo jogador que chegou na seleção virou a primeira opção antes do Danilo, assim como é o Endrick também, né? O Endrick entra e entrega alguma coisa diferente na seleção toda vez que entra, né? Seja colocando fogo no jogo, sendo um cara também que briga muito, assim como o Igor Thiago, para fazer essa pressão alta, um cara que entrega uma jogada individual até muito melhor do que o Igor Thiago. Eu não falei do Igor Thiago, mas vamos falar um pouquinho do Igor Thiago. O Igor Thiago é um centroavante que a gente espera muita briga, muita luta, um cara que marca em cima o tempo todo, um cara que dá esse combate no zagueiro, no goleiro, para fazer essa bola chegar quebrada na defesa brasileira, e ele entregou isso. Mas é um cara que com a bola no pé não conseguiu fazer um pivô, é um cara que teve possibilidade de finalizar e errou um cabeceio praticamente dentro da pequena área. É um cara que não se espera um jogo de 1 contra 1, uma habilidade muito acima da média para quebrar uma linha, dar um drible, tirar o zagueiro, mudar a marcação da sua defesa, da defesa adversária, e não participou de muita coisa, né? Mas entregou muita luta, entregou uma forte marcação na saída de bola, um cara que subia as linhas para fazer o Brasil pressionar em cima, mas que o Brasil não acompanhava, né? O Brasil estava muito espaçado em campo. Quando a gente olha o que acontecia, o Igor Thiago ia, o Vinícius Júnior começava a ir, o Rafinha começava a ir, a bola já estava no meio do campo, já tinha passado por essa primeira linha da seleção, passava pelo meio campo da seleção, a defesa do Brasil estava muito lá atrás, e aí facilitava muito o jogo do adversário, porque essas bolas entre linhas entravam todas na defesa do Brasil. Vamos falar também do Fabinho, né? O Fabinho entrou bem, o Fabinho entrou no lugar do Casemiro e entrou muito bem, muito seguro, com bons desarmes, matando as jogadas quando for necessário, porque faltou isso ao Brasil no jogo contra o Marrocos. Se a gente perceber o que o Marrocos fazia quando perdia a bola, era isso, faltas táticas. É por isso que a gente não viu cartão amarelo para o Marrocos. Enquanto os brasileiros chegavam sempre atrasados, faltas duras, quebrando, o time de Marrocos não. O time de Marrocos perdia a bola, tentava pressionar alto, e quando não conseguia, parava o jogo lá na defesa do Brasil. Por quê? Porque você faz falta tática, não é uma falta com certa brutalidade, com certa gravidade, não mostra para o árbitro que é uma falta de cartão. E aí, aquelas faltas que vão parando, você recompõe seu sistema defensivo e depois você constrói lá de trás de novo. O Brasil não conseguiu fazer isso. Faltou o Brasil matar o jogo, assim como foi contra a França no amistoso, né? Aquele gol que saiu do Marrocos era para o Brasil ter feito a falta lá. Perdeu a bola, já faria a falta ali, porque aí você não teria nenhum contra-ataque e não sairia o gol do Marrocos. O Marrocos não conseguiu fazer muita coisa no segundo tempo, né? Talvez porque respeitou demais a seleção, também não dá para falar assim, vou com a cara, com o peito aberto para encarar a seleção, porque eles estão muito pior que nós. É a seleção brasileira. E aí eles talvez tenham se conformado com aquele um pontinho, por quê? Porque eles podem garantir a primeira classificação no grupo, no saldo de gols, e onde também, nessa Copa do Mundo, podem classificar até o terceiro lugar. Então o Marrocos tem grandes chances de passar em primeiro ou em segundo lugar, mas no ruim, em terceiro o Marrocos vai, né? Mas eu acho que respeitaram muito, começaram a colocar um freio também no segundo tempo, continuaram com domínio, especialmente no meio campo, mas muito menos agressivo do que foi o primeiro tempo.
Luiz Henrique entrou, não conseguiu fazer muita coisa, né? Muito do que se viu do Luiz Henrique nas últimas partidas, onde ele fez fumaça na defesa adversária. Ontem não, um sistema defensivo mais sólido, ele não conseguiu entregar aquilo que se esperava, mas também não fez nada de ruim, né? Não sentiu a pressão do jogo, tentou fazer, não conseguiu, construía com lateral, tentava uma jogada de ultrapassagem, mas não foi o Luiz Henrique incisivo que a gente viu nas últimas partidas, mas eu estou isentando o Luiz Henrique porque ele não tem culpa de nada, deveria ter entrado no lugar do Rafinha, essa que é a verdade, o Matheus Cunha no lugar do Igor Thiago, e eu colocaria até o Endrick, colocaria o Matheus Cunha no lugar do Paquetá, o Endrick no lugar do Igor Thiago e o Luiz Henrique no lugar do Rafinha. E aí sim você teria um time agressivo ofensivamente, que tem jogadas individuais, que tem possibilidades de fazer pressão alta, mas o Matheus Cunha também não entrou bem, entrou parece, uma ansiedade de querer fazer acontecer muito boa, mas entregou pouco, né? Entregou pouco do que a gente viu também na Premier League e nos últimos jogos do Brasil, onde ele tinha virado titular e perdeu a vaga na última partida, porque o Igor Thiago mostrou para o Ancelotti alguma coisa diferente para fazer o funcionamento da seleção. E aí agora começa a se criar um ambiente pouco favorável para a seleção, né? Vai precisar de fazer saldo, porque sabe que o Marrocos provavelmente vai fazer saldo contra as outras seleções, especialmente contra o Haiti, que é mais frágil. E aí, o que você faz? Você faz apostas em jogadores que podem entregar algo diferente? Nos amistosos a gente viu que todo o segundo tempo do Brasil normalmente era melhor, com jogadores como o Endrick, Luiz Henrique, Ryan. Agora, a pergunta que fica é, o que se espera do Ancelotti para a próxima partida contra o Haiti? Ele vai manter esse time? Ele vai manter o Rafinha tendo feito uma partida pavorosa, como foi a de ontem? Eu acho, né, no caso do Rafinha, que é um cara da grife do Rafinha, que é um dos principais jogadores do Barcelona, merece talvez ter uma segunda oportunidade para talvez ganhar confiança num jogo que teoricamente é um jogo mais fraco, mas eu não acredito que o Brasil vai mudar da água para o vinho de um jogo para o outro, né? Então eu prevejo um jogo também complicado, um Haiti que busca mais contra-ataques do que o Marrocos, por exemplo, que controla o jogo com a posse de bola. Então vão ficar ali quase que 11 atrás da linha da bola. O Rafinha vai ter dificuldade de quebrar essas linhas, vai ter que ser uma jogada individual, e aí talvez o Luiz Henrique seja um jogador melhor para fazer isso, pela habilidade, pelo drible que consegue, vem por dentro, chega na linha de fundo. O Rafinha talvez seria a melhor opção jogando por dentro, como um cara que chuta muito bem de média distância, talvez trazer o Rafinha para meia, né, e o Luiz Henrique pelo lado. Mas vamos ver o que o Ancelotti vai fazer, o que o Ancelotti espera desse jogo, se ele entende que precisou mudar. Ele vai começar com o Danilo na lateral direita. O Iban sentiu pressão, e o Danilo vai ser essa primeira opção dessa vez, ou talvez vai trazer outro zagueiro para fazer a lateral no lugar do Ibanez. Né? São coisas que a gente precisa pontuar. O Paquetá vai ser titular no próximo jogo, ou ele vai dar a possibilidade do Matheus Cunha voltar a ser o meio-campista que foi nos jogos amistosos passados? O Casemiro vai virar titular, vai continuar como titular, ou o Fabinho, que entrou muito bem, vai tomar e assumir essa vaga? São medalhões, são caras muito grandes na seleção, são os principais expoentes, os principais nomes de destaque da seleção. Casemiro, capitão, Rafinha, protagonista no Barcelona, ou seja, são jogadores que a gente precisa ter esse cuidado para avaliar. Né? Um jogo não garante muita coisa, pode ter sido um jogo abaixo desses jogadores, é verdade, não quero que se leviano de falar que eles merecem sair. O Ancelotti vai com eles até o final, ou vai escutar a voz da razão e ver o que o campo diz, né, e fazer essas mudanças que são históricas na seleção. Né? A gente teve 2002 com o Kleberson, a gente teve 94 com a saída do Raí. E aí? Vamos ver o que o Ancelotti vai pensar para o próximo jogo. O Brasil precisa urgentemente melhorar a parte tática, melhorar os encaixes das jogadas, criar algo diferente. O Brasil não mostrou nenhuma criatividade nas suas principais articulações. Eu acho que precisa mudar, especialmente o Ibanez e o Igor Thiago. Esses jogadores mostraram que não dá para você contar com eles em momentos de muita pressão, pelo menos não por enquanto. Talvez mais para frente na Copa ganhem essa confiança, voltem a ser aqueles jogadores que foram convocados pelo que fizeram nos clubes, mas por enquanto não. Não dá para esperar deles algo muito diferente. Eu começaria com o Luiz Henrique pela direita, Matheus Cunha por dentro, né, como um falso 9,
e o Rafinha como meia. Eu daria essa oportunidade para o Rafinha como meia para ver como ele sairia antes de trocá-lo, né? Antes de trocá-lo. Mas vamos ver o que o Mister acha. Eu acho que o Ancelotti, quando foi contratado pela CBF, veio justamente para fazer algo diferente e não morrer abraçado com uma ideia que não tem dado certo há muitos jogos. Vamos ver. E aí, o que você acha de tudo isso? O que você acha do jogo? O que você achou do jogo do Brasil? Deixa aí nos comentários e não esquece, se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece na Copa do Mundo e também no mundo do futebol.